Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do Fedro de Platão. Já passamos da metade do livro, estamos na página 97 da minha edição e vai até a página 160. Então, um pouquinho mais da metade. Acabamos agora o segundo discurso do Sócrates para Fedro e agora começamos o interlúdio, onde vai se falar um pouquinho mais sobre os discursos, vai se citar também os sofistas, os retóricos. Vamos lá. Interlúdio. Fedro, junto as minhas preces às tuas, para que seja como pedes, caro Sócrates. No que se refere ao teu discurso, devo confessar quanto ele me impeliu à admiração. Tal foi a maneira como ultrapassaste o primeiro, quer na forma, quer no conteúdo. Chave aqui, né, gente? Sócrates nos ensinando, ou seja, Platão nos ensinando através desse discurso a importância de a gente olhar quando a gente lê alguma coisa, quando a gente pensa, quando a gente fala, em forma e conteúdo. Lembrando, nada aqui é aleatório. Muitas vezes a gente está muito na forma, que é a crítica, inclusive, que ele faz muitas vezes aos sofistas, sem ter conteúdo. Então, é preciso, se a gente quer investigar, fazer a busca da verdade, a busca pela sabedoria, muito importante não se deixar ludibriar pelas formas e olhar realmente aquilo que está se propondo, o que estamos lendo, o que estamos falando, como estamos vivendo. Não é a forma, eu pareço ser alguma coisa, mas no fundo não estou sendo aquela coisa. Continuando então. Receio bem que Lísias não fosse capaz de rivalizar contigo caso houvesse ensejo de fazer uma contraprova. Bem se dizia dele, como sabes, que escrevia demais, que era um logógrafo, um fabricante de discursos. É muito possível que Lísias, por uma questão de amor próprio, se abstenha de escrever mais. Sócrates, que ideia tão singular, meu rapaz! Fazes muito mau juízo do teu amigo ao julgares que ele é homem para se deixar intimidar por tão pouca coisa. Mas achas que o autor da invectiva que citaste falava sério quando assim se referia a Lísias? Fedro, sem dúvida, Sócrates, e tu sabes tão bem como eu que, regra geral, os homens mais poderosos e eminentes de cada cidade receiam escrever discursos por causa das críticas, a que a posteridade os pode submeter, e até mesmo com receio de serem alcunhados de sofistas. Sócrates, parece-me que entendes muito pouco das mudanças devido à vaidade. Não vês que os nossos políticos mais vaidosos são justamente aqueles que fazem muitos discursos, que se dedicam à logografia, ansiosos de deixarem os seus escritos para a posteridade? De tal maneira, sim, é que, sempre que pronunciam um discurso, mostram tal carinho pelos seus aduladores que os citam a todos, um por um. Fedro, não percebo o que pretendes dizer com isso. Sócrates, pois não vês que, nos escritos dos políticos, os citados em primeiro lugar são justamente aqueles que os costumam elogiar? Platão aqui, né, tem uma nota de rodapé, diz que isso ele mostra um vício da sociedade grega, que se mantém ainda hoje vivo, né, esse vício em toda parte. Você começar um discurso, pretender agradar pessoas e já começar elogiando aqueles que você sabe que vão te apoiar, né? Fedro, como é isto? Sócrates, os políticos escrevem, por exemplo, o conselho decretou, ou o povo decretou, ou ainda o conselho e o povo decretaram, e logo a seguir citam o nome de quem fez a proposta do decreto e logo começam a falar de si próprios, utilizando solenes expressões como se estivessem fazendo o seu próprio panegírico. Logo a seguir, imiscuindo-se do tema, louvam a sua sabedoria perante os que pertencem à sua corte de aduladores, e assim compõem um escrito que muitas vezes acaba por se tornar demasiado extenso.
Achas que um discurso desta natureza é muito diferente de um discurso escrito? Fedro: parece-me que não. Sócrates: ora, quando a obra triunfa, o autor sai do teatro muito satisfeito. Mas, se a sua proposta não encontra acolhimento, vê-se de repente destituído dos motivos que o levam a dedicar-se à logografia e julga que o seu discurso não merece ser registrado para a posteridade, o que constitui forte motivo de aborrecimento tanto para ele como para os seus partidários. Novamente aqui só um parênteses rápido, né? Parênteses, que é justamente isso, né? Por que está sendo feito um discurso escrito ou oral? Porque se quer, né, ter o apoio de terceiros ou porque realmente, e aí ter os méritos disso, né, e a fama, ter esses aduladores, ou porque se acredita na proposta e aí, independentemente de se ter apoio ou não, aquele discurso vai ser proferido. Então, ele está falando sobre os tipos de discursos, né, forma e conteúdo, por que se faz, para quê, qual é a finalidade, né, de cada uma dessas coisas. Fedro, na verdade, assim me parece. Sócrates, é evidente que a tristeza deles resulta não do fato de desprezarem este costume, mas sim do fato de muitos o considerarem. Fedro, absolutamente como dizes. Sócrates, pois bem, quando um orador ou um monarca é bastante hábil, quando tem a sabedoria de um Licurgo, de um Solon ou de um Dário, para se tornar um imortal autor de discursos, não achas que tem motivo para se considerar, mesmo em vida, semelhante aos deuses? E não é justamente esta opinião que deles fica para a posteridade? Fedro, julgo bem que sim. Sócrates, neste caso, achas que um homem deste quilate, mesmo sendo inimigo de Lísias, o poderá censurar simplesmente por este ter escrito um discurso? Fedro, não é muito provável, tendo em vista o que acabas de dizer, pois estaria a reprovar-se a si próprio. Sócrates, assim fica tudo esclarecido. Não é de forma alguma desprezível o fato de alguém escrever discursos. Fedro, inteiramente de acordo contigo. Sócrates, além disso, em que consiste escrever bem e escrever mal? Olha, estamos tendo uma aula aqui com Platão, né? Teremos por acaso, Fedro, de consultar a Lísias ou qualquer outro que nunca escreveu, nem escreverá jamais sobre este assunto, ou mesmo a quem escreva sobre temas políticos, quer escreva metricamente como um poeta, quer em prosa, como qualquer um? Fedro, perguntas se devemos fazer tal coisa. Mas que motivo maior nos leva a viver senão esse prazer? É certo que prazeres desse gênero não pertencem aos que são precedidos de uma dor, sem a presença da qual não existe autêntico prazer. Ora, este é o caráter de todos os prazeres que se relacionam com o corpo, motivo que os levam a serem designados por cervis. Sócrates, em todo caso, creio que ainda temos tempo para isso. Entretanto, veio-me a ideia que as cigarras, que costumam cantar por volta da hora de maior calor, por cima das nossas cabeças, nos estão a observar. De novo aqui as cigarras, depois a gente vai comentar aqui o texto de uma maneira novamente. Se efetivamente nos observam aqui a cochichar os dois como se não passássemos de comuns mortais, em vez de dialogarmos como se estivéssemos fatigados, não deixarão de se rir de nós, considerando-nos como simples escravos que as vieram visitar ou procuram um recanto para dormir a sesta, tal como um rebanho junto à fonte.
Porém, se virem que estamos a conversar e que não nos deixamos encantar pelo seu canto de sereias, talvez acabem por nos admirar e oferecer-nos de boa mente a graça que receberam como um favor divino, a fim de oferecê-los aos homens. Então, aqui ele nos dizendo, né, um pouco o Sócrates, né? Aqui, o personagem Sócrates no livro aqui do Platão, né? Com quem devemos aprender, né? Com aqueles que escrevem bem, aqueles que escrevem mal, né? Com aqueles que já têm essa experiência milimétrica de um político ou de um poeta, né? Aquele que escreve em prosa. Que tipo de inspiração, né, devemos seguir, né? Qual é o caráter da pessoa que escreve, por exemplo, né? Aquelas pessoas que nos inspiram, pessoas que estão com um caráter todo voltado ao prazer, que se relaciona com o corpo, né? Com a fisicalidade, com as emoções, e por isso fazem de nós escravos, ou estamos a olhar, né, para aqueles que querem realmente o verdadeiro diálogo, né, que tem como função não ficar adormecidos. Por isso, os cantos das cigarras que distraem, né? E que podem fazer com que simplesmente a gente se esqueça de nos analisarmos mais internamente, ficarmos ali perdidos com aqueles sons e se deixar dormir a sesta, como está aqui, né? Se esquecendo, né, dessa busca, simplesmente se encantando pelo canto, né? Ou nos cabe realmente admirar aqueles que estão interessados no verdadeiro diálogo, né? Que é isso que está sendo travado. Então, só para concluir, né? Estamos falando novamente, né, da questão do discurso e da forma, né, de aprendizado, na forma de observar a nossa própria vida, como é que nós estamos lidando, por exemplo, com a nossa mente. Se a gente está realmente com essa cabeça voltada para o alto e por estar voltada para o alto, né? Esse diálogo, na forma como está sendo feito aqui, é um diálogo para a busca do bem, para a busca da verdade, pela busca da unidade, e, portanto, não pode ser aquele diálogo que está sendo escrito, por exemplo, por um sofista que quer agradar, né, a si mesmo e agradar aos outros, né, que quer simplesmente encantar. E aqui vão tendo uma série de aprendizados para nossa alma, né? Por isso que tem aqui toda essa concatenação de ideias, né? Que ele fala do amor, ele fala da beleza, ele fala do discurso, e tudo isso sendo amarrado numa única coisa, né? Que é esse momento, né? Essa forma, esse conteúdo de olhar para a nossa vida, para a nossa condução de nós mesmos, né? Utilizando essa razão, esse cocheiro, né? E aí, uma questão que ele coloca, né? Será que quando estamos sendo o autor de tantos discursos, às vezes tão vazios, estamos nos considerando semelhantes aos deuses? Isso foi algo que me ocorreu agora lendo, né? Às vezes damos tantas opiniões, né? Será que estamos realmente sendo justos com aquilo que estamos falando, ou são discursos também vazios, né? Simplesmente para tirar alguma coisa, né, de alguém, ainda que seja um aplauso, ou ainda que seja da gente mesmo, um pensamento de uau, como eu sou bom, né, como eu apoio o outro, e aí eu faço todo um discurso que não necessariamente se caracteriza com essa ideia do diálogo, que é um vai conversando com o outro, vai questionando, vão apresentando outras formas, né, para que a busca dessa verdade seja desse conjunto dos dois, né? Não é uma verdade exclusiva, né, ou única de alguém, né? Os dois em conjunto vão buscando e aí vão ficando cada vez maiores, né, no diálogo, né? É isso, pessoal. Continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.